Você saberia reconhecer os sinais silenciosos de alguém que está pensando em tirar a própria vida? E se essa pessoa fosse seu irmão, seu amigo ou até você mesmo? No episódio de hoje, no Portal do Gida, eu recebo o Dr. Caio Barros, médico psiquiatra com título pela Associação Brasileira de Psiquiatria e experiência em emergências, transtorno de sono, depressão e comportamento suicida. Com uma abordagem direta e acolhedora, o Dr. Caio Barros tem ajudado milhares de pessoas a entender e lidar com as dores silenciosas da mente. Fica com a gente nesse podcast porque a gente vai te mostrar sinais que podem passar desapercebidos, mas que podem fazer toda a diferença entre o silêncio e o pedido de socorro. Doutor, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí e espero que a gente possa fazer um grande conteúdo que possa ajudar milhares de pessoas aí. Perfeito, eu que agradeço o convite. Eu sou sempre fascinado de falar sobre saúde mental e principalmente tentar passar informações com responsabilidade, com credibilidade, para ajudar pessoas e direta e indiretamente poder salvar vidas. Então, falar contigo aqui no Portal do Gida é algo essencial para este caminho ser atingido. Para a gente ser bem esclarecedor no nosso podcast, eu já vou entrar nessa questão da divulgação da imprensa e a responsabilidade da imprensa divulgar sobre esse tema. A grande imprensa não divulga porque ela alega que isso pode promover mais ainda essas ações. Mas existe uma forma da gente divulgar isso que pode prevenir. E qual seria essa diferença? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Então, esse é a pergunta, eu acho que é essencial para começar a nossa conversa, né? Não sei se todos aí que estão nos assistindo sabem, mas existem 3 efeitos que estão relacionados a tudo que envolve o comportamento suicida. 2 são muito comuns. Existe um terceiro que pouquíssimas pessoas sabem, isso é uma grande novidade. Então, eu vou tentar destrinchar. Começar pelo primeiro, chamado de efeito Werther. Esse efeito, ele faz referência a uma influência negativa da mídia a partir do momento que eu noticio um suicídio. É como se eu pudesse aumentar os casos de suicídio por um suicídio por imitação, vamos dizer assim. E esse nome, ao invés de prevenir por uma prevenção pela informação, incentiva mais ainda a galera que vê esses casos. E aí tem um detalhe, por que desse nome Werther? É de um livro que chama A Paixão do Jovem Werther, de Goethe, e que o personagem principal, Werther, ele tinha pensamentos de dar fim à própria vida. No final do livro, ele acabava morrendo pelo suicídio. E na época em que ele foi lançado, já tem muito tempo atrás, outros jovens que compraram o livro acabaram também morrendo de uma forma semelhante ao dele. Então, durante muito tempo, a máxima era: não podemos falar sobre suicídio, porque isso vai aumentar os casos. E isso deu-se o nome de efeito Werther. Ao longo do tempo, foi percebendo-se que o suicídio, os índices continuam crescendo e que é um problema de saúde pública que deve ser abordado com responsabilidade. Sim. Percebeu-se que, com o tempo, dependendo da maneira como se noticia, como se fala, como se aborda esse tema, eu também posso estimular pessoas que estejam sofrendo a não necessariamente cometerem o suicídio, mas a procurarem por ajuda. E aí, há esta situação que é a influência positiva da mídia, a depender da maneira como fala, no sentido de fazer com que as pessoas procurem por ajuda, eu chamo de efeito Papageno, e faz referência a uma obra chamada de A Flauta Mágica de Mozart, onde o personagem principal, o Papageno, ele também pensava em dar fim à própria vida, mas ele, com o apoio e o suporte dos amigos, ele consegue ter um outro final. Então, este é um efeito protetor. Mas você sabe que, mais recentemente, eu li um trabalho que é uma tese de doutorado de uma pesquisadora do Espírito Santo, se eu não me engano, da Universidade Federal do Espírito Santo, que ele aborda um terceiro tema, um terceiro efeito, que esse eu tenho certeza que quase ninguém sabe. E este efeito é chamado de efeito Severino, porque ele faz referência a uma obra brasileira, que é Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Então, o Severino, que é um personagem, também pensava em cometer o suicídio, mas é mostrado por os outros membros ali da obra, os outros personagens da obra, fatores de proteção, abordando sobre filhos, sobre outras coisas, e acaba que o suicídio não ocorre. E aí o efeito Severino é uma coisa curiosa que tem a ver um pouco com o que a gente está falando.
Quando a gente fala de aumentar o suicídio, dependendo da forma como eu falo, ou de reduzir o suicídio, se eu noticiar de uma forma correta, eu falo mais das mídias tradicionais. Sim. Porque quando a gente traz para as mídias sociais, por mais que se monte um vídeo ou todas as informações corretas de como tem que se noticiar, se embaixo aparecer um comentário ruim, ou um comentário que possa denegrir tudo que foi construído naquele vídeo, eu posso ter tanto uma situação de procura por ajuda, quanto uma questão de incentivo. Então, nas mídias sociais, a situação é um pouco complexa, que eu posso ter os dois caminhos, e aí esses autores sugeriram o nome de efeito Severino. Então, são os 3 efeitos. Você acha que cabe ali uma reformulação nesse acordo? Porque isso não é uma lei, né, que proíbe, não. Você acha que cabe uma reformulação ou um treinamento da grande imprensa? Aí é que tá. Cabe um treinamento. E se a gente parar para pensar, isso já existe, né? Existem diretrizes e protocolos. Eu vou citar a própria Associação Brasileira de Psiquiatria. Ela tem, anualmente, um prêmio que é feito para a melhor reportagem que aborda o tema de forma responsável, baseado em diretrizes. Eu vou citar algumas coisas muito básicas, assim. Além da diretriz da BP, existe uma norma da Organização Mundial de Saúde. E aí a gente percebe, se existem normas da OMS, Organização Mundial de Saúde, e da própria Associação Brasileira de Psiquiatria, é porque a gente tem que treinar as pessoas como abordar o assunto. E eu acho que aqui esse bate-papo já começa a desmistificar isso. E aí eu convido as pessoas a procurarem a publicação da OMS, que fala sobre como noticiar o suicídio, e uma cartilha que chama Comportamento Suicídio, Conhecer para Prevenir, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com... Tem link aí que a gente possa botar na descrição do vídeo? Vamos então botar. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link aí dessa cartilha. Mas de forma básica, quando a gente noticiar, evitar sensacionalismo. Sim. Evitar detalhes de método ou imagens do falecido. Tratar o suicídio como um problema de saúde pública, que e não questão policial. E abordar um tema com empatia, responsabilidade, destacando os fatores de risco que ali tinham e os caminhos por cuidado e como procurar por ajuda. Isso tem que estar sempre bem informado ali. Doutor, eu tive uma fase da minha vida onde eu cheguei a ter isso como opção também, tá? E graças a Deus eu venci essa etapa, eu passei por um tratamento rigoroso, né? Eu tive um grupo de pessoas que me acolheram e eu graças a Deus, eu não tive mais um caso recorrente relacionado a isso, mas eu entendi que aquilo foi um fator que eu precisava sentir para hoje eu poder ajudar milhares de pessoas que passam pela mesma situação. E o que eu percebi durante todo esse tempo é que quem está nessa situação, ele não fala. Às vezes o cara tá rindo do teu lado, ele tá sorrindo do teu lado, uma aparência boa, mas por dentro o cara tá despedaçado e já tá planejando, e muitas das vezes nem a família sabe. E aí eu entendi que toda vez que eu falo disso, aparecem essas pessoas e falam assim, cara, eu tava procurando ajuda e não sabia onde estava a ajuda. Eu fui um caso, eu sentado na minha mesa, no dia que eu queria cometer esse ato, eu digitava assim no Google, ajuda para empresário quebrado, ajuda para empresário, e não tinha quem ajudasse. Uhum. Porque ninguém falava disso. Isso. Então, eu quero te perguntar o seguinte, como alguém pode perceber que está entrando em um estado mental perigoso? Pergunta fantástica, assim, eu acho que a gente vai poder ajudar muita gente. Eu sou um dos idealizadores de uma capacitação que chama Farol Sentinelas da Vida. Sim. Essa capacitação é para treinar qualquer pessoa a identificar precoce quem esteja sofrendo ou até pensando pelo suicídio, ter uma escuta empática ativa, gerenciar e encaminhar rápido para o tratamento. Esse farol é uma metodologia, né? Cada letrinha significa um ponto que vai ser ensinado. Então, dentro do farol, a letra R é de reconhecer, onde é justamente abordado os sinais e sintomas de alguém que possa pensar em dar fim à própria vida. E é isso que a gente vai abordar agora. Esses sinais e sintomas, nós costumamos chamar de red flags, ou seria a bandeira vermelha. Então, são sinais e sintomas precoces e de risco. Às vezes, algumas pessoas realmente não verbalizam,
Mas eu costumo fazer um paralelo, uma correlação com um iceberg, né? Parênteses, eu tive a honra de exercer minha atividade profissional na Antártica um tempo. Então, eu sempre costumo trazer exemplos da Antártica. O iceberg vem disso. Então, por que do iceberg? Porque a gente tem uma ponta quando a gente olha o iceberg. É aquilo que a gente está vendo. Mas ali para baixo tem muita coisa. Então, é o que eu não consigo enxergar. Dentro desses sinais e sintomas, red flags, existem os verbais. E os não verbais. Que eu consigo falar, que eu consigo observar. E os não verbais, que são mais difíceis de serem observados. Muitas vezes também, as pessoas elas não dão sinais porque existe uma certa pressão de algo que eu chamo de síndrome da felicidade. Não sei se você já ouviu falar. Não. A síndrome da felicidade nas mídias sociais, todos são felizes. A vida de todo mundo é perfeita. E não é assim. Eventualmente, nós temos isso problemas. Não é efeito Instagram na vida das pessoas? É a síndrome da felicidade. Que o cara só posta uma vida de uma realidade que não é dele, só quando ele tá bonito, pintado, maquiado. Por exemplo, e por trás você falou parada. algo fantástico agora. Porque você deu um exemplo de algo complexo que você passou. E que foi gerenciado, que procurou por ajuda, que teve uma recuperação e hoje está aqui tendo a oportunidade de exercer a tua atividade profissional, que é algo fantástico, mas também capacidade de ajudar outras pessoas. Não só no sentido de dar oportunidade, uma voz aqui. Eu acho que vai além disso, doutor. Sabe por quê? Quando eu percebo, né, os sinais ali, isso. Que assim, é nítido porque eu passei por isso. Exatamente. Eu olho para esse cara e eu falo, cara, a dor que tu tá sentindo, eu já senti. Então, eu já senti essa dor. Eu sei como você tá. Eu acho que é revelação. Não é nada disso, cara. Os mesmos sinais que eu tinha, as mesmas atitudes que eu tinha naquele tempo. Eu vejo acontecendo em determinadas pessoas e eu falo, cara, você não tá feliz. Porque cara. As pessoas só costumam falar as vitórias, né? É verdade. Mas as derrotas é que nos engrandece, nos cria resiliências para chegar ainda mais à frente. E eu acredito que isso está acontecendo contigo. Isso é muito bom para ser um exemplo para outras pessoas. Isso eu estava no ápice da minha vida financeira, tá? É isso aí. Foi num momento de muita exposição, né? Então, quando você está num momento de muita exposição, você tem aquela visibilidade, você é o cara, ele é o empresário mais top da cidade, tudo, mas quando começou a queda, a visibilidade ainda continua lá em cima. Sim. Eu continuava sendo um empresário, mas eu já estava destruído por dentro, começando um processo de falência. Eu já estava vivendo uma identidade que não era nem mais minha. Eu estava sustentando um patamar de status e por dentro todo arrebentado. E aí o que está debaixo do iceberg? É isso aí. É o que está debaixo a gente volta nos red flags verbais e não verbais. Eu vou citar algumas coisas. Então vamos lá. Vamos por partes aqui para a gente gerar o corte. Sinais verbais de comportamento suicida. Vamos lá. Só lembrando, red flag, então, são sinais, são aspectos observados que antecedem um determinado evento. No nosso caso aqui, que a gente está conversando sobre o suicídio. Então, os verbais, por exemplo, frases de alerta. As pessoas, em algum momento, numa conversa, ele vai falar: poxa, estou pensando em besteira. Estou aguentando mais, não estou no meu limite. Estou dando trabalho. Se eu morresse agora para minha família, estava bom. Eu sou um peso na vida dos outros. Às vezes vem uns pensamentos ruins na minha cabeça, ou eu não aguento mais, nada vai dar certo. Você não enxerga as coisas, né? Às vezes, uma outra frase de alerta, por exemplo, o ano que vem vamos fazer uma viagem. Não, o ano que vem eu nem vou estar aqui mais. Ou então, minha última vez aqui, a última vez que a gente vai se encontrar, você não vai me ver aqui de novo, eu não aguento. São frases que você pode correlacionar. É aquilo que é verbal, que está sendo dito, né? E essas são algumas verbais e pode ter muitas outras. Agora, sinais não verbais ali. Eu já sei mais ou menos alguns, porque eu passei por isso. Mas não verbais de comportamento suicida. É, isso aí. Eu chamo de não verbais ou comportamentais. Eles podem dividir, né? Se a gente pensar no comportamento suicida, ele acontece em todas as faixas etárias. Nos adolescentes, por sua impulsividade, os índices não são pequenos. Nos idosos também, porque são pessoas que ficam mais isoladas, têm as suas comorbidades clínicas e às vezes pensam, né? Então, sinais comportamentais incluem, por exemplo, nos casos dos mais idosos, colocar os assuntos em ordem. Ele começa
reunir a família, vamos fazer testamento, quem vai ficar com o quê, dividir os bens, começa a querer se despedir de pessoas. Sinais comportamentais também, às vezes pedidos de desculpa, procurar objetos. Na internet, começa a procurar algumas coisas, métodos que possam ser utilizados, são, sei lá, remédio, corda, arma, e às vezes deixam registros aonde procura. E mudanças de comportamento, por exemplo, isolamento social, perda de interesse nas atividades, deixou de fazer coisas que sempre gostava. Então, uma pessoa que sempre gostava de assistir um jogo de futebol, de praticar atividade física com os amigos, já não vai mais. Mudanças bruscas de humor, irritabilidade, desleixo com a própria aparência e higiene. Uma pessoa extremamente vaidosa já passa a não ter mais vaidade, não faz a barba, roupas sujas, unhas. Também podem acontecer alterações de sono, tanto dormir demais quanto dormir de menos, né? E aí começam outros sintomas comportamentais que são o planejamento suspeito, assim. Querer doar as coisas, isso que eu falei dos testamentos, tudo. Eu também tenho sintomas comportamentais que estão relacionados a situações que envolvem a saúde mental. Se a gente pensa no comportamento suicida, 2 dos principais fatores. Quem já tentou e a presença de uma doença ou de um transtorno mental não tratado, principalmente. E aí algumas dessas mudanças comportamentais fazem relação a essa doença não tratada, como um quadro depressivo, por exemplo. O quadro depressivo, eu vou entrar nisso agora. Porque o isolamento social geralmente é uma depressão, né? Aí se a gente pega isolamento social, descuido da própria higiene, humor mais triste, chorando com frequência, deixou de fazer coisas que gosta, alteração do sono, alteração do apetite, às vezes pode começar a associar comportamentos de um maior risco com relação a intensificar o uso de cigarro, de álcool ou até de outras drogas. E é isso que pode intensificar ainda mais o comportamento suicida por um aumento de impulsividade, né? Eu percebi, doutor, nessa minha caminhada, que isso aconteceu comigo em 2012, né? Uhum. Já são quase 15 anos aí. E de lá para cá, o fato de eu falar isso, né, depois dos meus tratamentos, de já estar bem tratado, bem cuidado, as pessoas se manifestavam e falavam assim, cara, eu nunca falei isso para ninguém, você falar aquilo ali foi um sinal para mim. Mas uma coisa muito incomum nas pessoas que estavam pensando nisso é que o cara deixava de sonhar. O cara já não tinha mais aquele tesão pela vida. O cara já não tinha mais sonho, não tinha mais propósito. Tipo, sair da cama para ele tá tudo bem, não tá? Uhum. Tipo assim, e é umas coisas que eu até gravei essa semana, eu coloquei no meu Instagram um carrossel que eu pergunto para minha audiência, o que você faria com tanto amor que você faria até de graça? Eu acho que quando o cara responde essa pergunta, ele começa a voltar a ter esse tesão pela vida, sabe? Isso aí tem um outro detalhe, né? Que às vezes a pessoa passa a não ter mais tesão pela vida ou passa a não sonhar tanto, porque a gente precisa pensar, será que ele não está naquele momento com alguma coisa da saúde mental que cursa com isso? A gente pode fazer um paralelo com a própria depressão de novo. A depressão, a pessoa ela começa a só pensar no lado negativo da vida, que as coisas não vão dar certo, são ideias que a gente chama de menos-valia, ela não tem desejo. A vida ao redor até pode estar tudo certo, tem como resolver aquilo, mas sempre vai pensar na coisa ruim, no lado ruim da história. E aí que é interessante, porque se a gente identificar precoce isso, encaminhar para o tratamento, isso muda. Às vezes é um funcionamento inadequado de determinadas regiões do cérebro, que muitas vezes com o auxílio de medicação isso regulariza. Com o auxílio de atendimento de psicoterapia na psicologia, isso se intensifica ainda mais, isso muda de forma que passa a ter um outro sentido para a vida. Recuperar o prazer para a vida, recuperar os planos, os objetivos de vida, né? Doutor, então o senhor falando até desse quadro depressivo, qual a diferença entre uma tristeza comum e um quadro depressivo ali com risco dessa ação ali de tirar a própria vida? Às vezes são coisas
que envolve uma certa subjetividade. Mas uma tristeza comum é um sentimento que acontece com todo mundo e tem que acontecer. Se algo não deu certo de conforme eu planejei muito, eu posso ficar mais triste. Por exemplo, eu gosto de cachorro, eu tenho 3 cachorros. Eu tenho um dos cachorros que estão com a idade um pouco mais avançada e eu sei que está numa fase final da vida deste animal. E quando ele falecer, eu vou ter sentimentos de tristeza porque eu tenho um apego por aquilo. Agora, esse sentimento de tristeza pode me fazer chorar, ficar um pouco mais pensativo, um pouco mais irritado, mas ele tende a gerenciar sozinho, ele tende a melhorar sozinho de acordo com o suporte das pessoas. Quando isso se intensifica, de maneira que eu tenho prejuízo, uma linha imaginária de prejuízo, que é o prejuízo na minha vida pessoal, profissional, quando eu passo a chorar com frequência, não dormir direito, meu rendimento no trabalho cai, quando eu começo a pensar que eu deixo de fazer coisas que gosto, ou eu começo a pensar besteira, poxa, se eu morresse hoje tá bom, eu já fiz tudo para minha vida. E isso evolui ainda mais. Não é que se eu morresse hoje, eu acho que eu vou pensar em alguma coisa até o fim do ano. Isso pode evoluir mais. Eu vou pensar alguma coisa até o fim do ano da seguinte forma, e eu tento. Perceba que eu passei de uma forma passiva de pensamento e cheguei até uma forma ativa. Qual a importância da gente falar sobre esse tema com responsabilidade, com coerência? Eu consigo pegar as pessoas que estão passivamente pensando nisso, fazer com que elas pensem, poxa, talvez eu preciso por ajuda. E procurar ajuda, e eu gerencio. De repente ela nem sabe que precisa de ajuda. Exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta para a gente seguir uma linha aqui temporal. A gente já falou um pouco da responsabilidade de falar sobre isso. A gente falou como identificar os sinais verbais e não verbais. Agora eu quero saber do senhor o seguinte: como abordar alguém que você suspeita estar pensando em suicídio sem afastá-la de perto de você? Isso também é fundamental. Se a gente pode... Vamos supor que nossa audiência está assistindo lá, ou identificou esses sinais no filho, no pai, no irmão. O que ela tem que fazer? Primeira coisa é ter o contato inicial. É o acolhimento. Deixa eu fazer o paralelo do farol que eu havia falado, é a letra A do farol. Acolher, como fazer o contato inicial. Primeiro, eu sempre brinco que tem 7 maneiras diferentes de fazer o 7 steps, né? São 7 passos diferentes. Eu posso chegar e falar de... Quando é um parente, é um pouco mais simples, que você tem um certo vínculo, né? Mas pode ser uma pessoa que você não tem tanto vínculo no ambiente de trabalho, pode ser numa escola de uma professora identificando um aluno que esteja sofrendo, pode ser um profissional de saúde de plantão num pronto-socorro. Eu posso fazer desde uma saudação amigável, falar, oi, tudo bem? Se eu não tenho vínculo, né? Meu nome é Caio, eu sou médico, percebi que você não está bem e estou aqui para te ajudar. É o primeiro contato, é fazer com que o outro permita que você esteja perto. Eu posso explicar está acontecendo, vamos passar por esse processo junto aqui, algumas etapas, eu queria conversar um pouco contigo, técnicas de objetivo claro, de confidencialidade, isso é muito importante. Sim, tudo que a gente conversar aqui vai ficar só entre a gente, fique tranquilo. Às vezes essa é uma comunicação não verbal, um contato visual acolhedor, né? Você vai se aproximar de alguém que está sofrendo com o celular, toda hora pipocando mensagem. Você está dando mais atenção para a mensagem do celular para aquela pessoa que naquele momento ia te pedir ajuda. Sim. Então você tem cara, isso é importante demais. Eu não consigo falar com ninguém olhando no celular, cara. Completamente para aquela pessoa, para que aquele momento seja da pessoa. Outra coisa é evitar jargões. Não falar de forma muito técnica, no caso profissional de saúde, ou com excesso de gírias. E principalmente o foco no imediato, tentar saber o que está incomodando aquela pessoa naquele momento. Perceba que não existe uma estratégia única para todas as situações. Elas vão ter variações, né? E aí, depois desse primeiro contato, eu preciso ter um vínculo. E aí, tem um negócio que eu acho muito bacana, que chama escuta ativa. Essa escuta é o que garante esse vínculo inicial, que é quando você já inicia o tratamento a partir da palavra.
Quando a gente conversa, parece que a conversa é assim, né? Mas não, na verdade ela faz um U. Porque você vai aprofundando, você vai conversando sem julgamento nenhum da pessoa, sentindo o que ela está falando, depois o U sobe. Até que você cria o vínculo, cria a conversa e você permite com que a pessoa fale. Estou percebendo que você está diferente e eu fico preocupado. Como que eu posso te ajudar? E você vai puxando as palavras, né? Eu tive uma base evangélica no meu tratamento, que são os meus princípios, os meus valores. Eu sei que a medicina, alguns profissionais, eles são muito céticos, né, com relação a essa questão espiritual. Mas foi algo que mudou a minha vida e foi uma estratégia que Deus me deu ali, que eu não preciso nem ter essa abordagem direto com a pessoa, né? Jesus Cristo, quando veio no mundo, ele treina 12 discípulos e fala, cara, sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Ele fala, cara, conta o que aconteceu na vida de vocês, que isso vai liberar um espírito profético e as outras pessoas vão entender, né, o que você passou. Ele falou, cara, se ele foi curado, eu também posso ser. Se ele passou por isso, também posso ser. Então, eu fiquei nesse dilema alguns anos na minha vida, porque eu falava muito dessa situação, mas eu tinha uma visão, como é que fala? Negativa da parada. Eu tinha um olhar de vítima, sabe? Pô, cara, o sistema é cruel, cara, quebrei, pá, cara, não sei o que, é a Dilma, é isso, é aquilo, é aquilo. E aí depois eu fui entender, cara, a forma com que eu falava destruía ainda mais as pessoas. E aí quando eu comecei a falar assim, cara, o que eu tô vivendo hoje é lucro, porque eu já tive na beira da morte, eu já tive numa situação onde eu achava que não tinha saída, não tinha uma luz no fim do túnel, e hoje eu vejo que o que Deus queria fazer através dessa... Quando eu começo a contar isso, em roda de amigo, nos meus vídeos, na minha internet, eu tenho muita responsabilidade de falar sobre isso. Cara, eu tenho chuvas de comentário. Aí daqui a pouco as pessoas esperam você sair, daqui a pouco fala assim, pô, meu irmão, aquilo que tu falou lá, eu tô assim. E é a hora que eu abraço. Eu sempre tive muita confidencialidade. Essa semana eu tive mais um comentário num vídeo meu no Instagram, o cara falou assim, ó, esse cara tirou a arma da minha cabeça quando ninguém nem sabia o que eu ia fazer. Que bacana. Então, assim, é uma dica que eu dou pra minha audiência, sempre contar de uma forma vencedora. Tipo assim, cara, existe sim uma luz no fim do túnel, a dor que você tá sentindo, eu senti, venci, e tem solução sim. Isso, né? Perfeito. E eu acho que isso foi uma estratégia que eu adotei que tem dado muito certo. E graças a Deus, cara, Deus tem usado muito essa história aí para poder trazer muita gente. Eu acho que dá um link importante, porque a gente tem fatores de risco e de proteção. Sim. Eu citei os dois principais fatores de risco aqui, tentativa prévia, né, e a presença de algum transtorno mental, principalmente quando não tratado, quando não gerenciado. E eu tenho fatores de proteção. Eu vou tentar correlacionar a religião como uma espiritualidade. Sim. Porque independente de onde vem essa espiritualidade... Não, a gente busca a Deus, não importa o caminho ali. A espiritualidade é um fator protetor. E aí até no empreendedorismo ele fala que você tem que ter fé. Exatamente. Acabou. E aí quando eu trago a espiritualidade para dentro do tratamento, eu trago uma maior proteção e aumento a probabilidade de salvar vidas também. Então, a espiritualidade é importante e ela faz parte dentro de um conceito de uma área nova, que não é tão nova dentro da saúde mental, que é a psicologia do estilo de vida ou a psiquiatria do estilo de vida. Como a espiritualidade melhora o relacionamento entre as pessoas e melhora esse grupo de apoio para que esse apoio em rede faça com que as pessoas possam enfrentar os problemas de forma melhor, né? Então, a espiritualidade é fundamental. Eu acho que também a gente não pode deixar de citar aqui, porque tem pessoas que vão estar com que você passou, ou vão se identificar com coisas que a gente citou aqui dos red flags, como procurar por ajuda, né? Isso é fundamental. Existe uma estratégia que é gratuita, que faz parte de uma estratégia do governo mesmo, que é o telefone 188, que é o Centro de Valorização da Vida. A qualquer momento, 24 horas, vai ter alguém para acolher. E usar isso que eu estou falando, que é escuta empática ativa, né? Que eu vou escutar ativamente, às vezes eu vou validar, a pessoa vai falar, olha, eu entendo o que você está falando. Eu sei que é difícil. E com a linguagem clara e com um tom claro, vai tentar um primeiro gerenciamento. Além do 188,
a ajuda de um profissional da área da saúde. Então, eu posso ter um psicólogo, um psiquiatra, uma unidade de saúde próximo da residência da pessoa. Aí volta a questão da espiritualidade, os grandes líderes daquela comunidade, eles têm uma formação em saúde mental, uma coisa imensa e que ajudam a gerenciar inicialmente essas situações e que também podem ser uma pessoa link para encaminhar para o tratamento. Então, 188, procurar ajuda de um profissional hoje com os atendimentos online, isso democratizou. Eu vou dar mais uma pessoa aqui que pode ser fundamental num relacionamento, o seu parceiro. Exatamente. Porque, na maioria das vezes, os homens que estão passando por essa situação, eles preservam para proteger a sua família, eles não contam para suas esposas. E a maioria deles começam a ter subterfúgio. Eu não sei qual a palavra exata. Eu, por exemplo, entrava num hiperativismo de trabalho. Eu queria trabalhar 14, 16 horas por dia para compensar aquele vazio que estava dentro do meu peito, aquela parada que eu não conseguia resolver. Então, pode ser mais um sinal. E o papel da esposa dentro do casamento? Como ela pode olhar ali no marido e ver, ou o marido olhar na mulher e ver esses sinais? A gente tem que pensar que isso também entra de um fator de proteção. A gente falou da espiritualidade, mas um bom suporte de família, laço social bem estabelecidos, presença de filhos. O quanto que isso protege. Então, se eu tenho um ambiente familiar bem estruturado, é essencial que esse diálogo aconteça. Às vezes, por características culturais, dependendo da região, o nosso país talvez culturalmente tenha um pouco isso, às vezes o homem ele quer esconder alguns dos seus sentimentos. Se a gente pensar especificamente no comportamento suicida, as mulheres tentam mais, mas os homens, eles têm um índice maior de morte por suicídio. São normalmente tentativas graves, de métodos graves. E aí esse suporte de família é algo essencial, porque isso protege. Os filhos protegem. Então, sempre lembrar dos filhos, né? A gente nunca pode esquecer que quando alguém morre por suicídio, inicialmente achava-se que 6 a 8 pessoas estariam impactadas o resto de suas vidas. Pessoas que estavam ao redor daquele que morreu por suicídio. Hoje, sabe-se que esse número é muito maior. Tem estudos que mostram que mais de 100 pessoas são impactadas direta e indiretamente, que é o que a gente chama de sobreviventes enlutados. São aqueles que conviviam com aquela pessoa que infelizmente morreu pelo suicídio. E essas pessoas sofrem muito e elas também precisam de ajuda. Essa estratégia de ajuda para quem fica, que também é uma estratégia de prevenção de novos suicídios, a gente chama de pós-venção. A dor, né? Porque às vezes a gente está falando de red flags, alguém que infelizmente perdeu um ente pelo suicídio, ele pode falar, poxa, eu escutei essa frase aquela vez. E como que eu vou reagir com isso? É uma dor que fica, né? Então, a gente precisa gerenciar esses sentimentos e as estratégias de pós-venção permitem isso também. Eu fiz o meu primeiro vídeo que viralizou no YouTube, isso eu estou falando de uns 20 anos atrás, não, 20 anos não, uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, foi justamente falando sobre isso, só que numa linguagem evangélica. Eu dava um exemplo da rainha Esther, né? Que ela, o rei lá, Saul, quando Deus pede lá para ele matar lá os amalequitas, ele não mata, ele preserva uma galera lá e deixa lá. Esther, lá no final, depois de gerações, ela luta lá com Amã, só que Amã era um Agadita. Agadita era um súdito de Amaleque. Quem era Amaleque? O cara que Saul deixou de matar. Então, aí eu falava nesse vídeo, resumindo, eu falava assim, se você não matar os seus gigantes hoje, o seu filho e os seus filhos vão ter que lutar por eles amanhã. E eu falava da consequência geracional relacionada a essa situação e a responsabilidade que os pais têm sobre a vida dos filhos. Então, foi o primeiro vídeo que viralizou meu na internet, falando desse tema. E nesse vídeo eu tive para mais de 100 empresários declarados ali nos comentários que estavam pensando em fazer isso e após aquele vídeo tiraram essa arma da cabeça. E até hoje eu falo sobre a importância da gente falar desse tema com responsabilidade. Não sei por que o YouTube depois derrubou meu vídeo.
Eu não sei qual o intuito, mas eu acho que cumpriu o propósito ali e alcançou as pessoas que tinham que alcançar. Mas, doutor, me diz uma coisa. Eu quero a gente falar de filhos agora e eu quero entrar num tema muito importante que eu acho que está gerando também essa grande repercussão e a mídia não tem divulgado isso. O excesso de tela na vida das nossas crianças hoje, do adolescente. Né? Já existem estudos que mostram que o número de suicídio, depressão e doenças psicossomáticas ali aumentaram absurdamente por causa desse excesso de tela. Como lidar com isso hoje? Como que o pai e a mãe podem identificar os sinais ali num filho que já está caminhando para esse lado devido ao excesso de tela, ao excesso de celular, o garoto internado? Dá uma dica aí para os nossos, então, para a nossa audiência. Talvez a gente tem que entender que a gente está tendo mudança de gerações, né? Sim. Hoje, talvez a alfabetização, todo o desenvolvimento, ele passa pelas mídias. Hoje é o grande meio de comunicação, é a internet hoje. Antigamente a gente tinha o rádio, depois a TV, e hoje tinha a internet. Então faz parte de um processo, mas primeiro eu acho que é uma grande parceria, né? Tanto da família, e aí envolve também o ambiente escolar neste processo, para adquirir conhecimento sobre tudo que está envolvido nisso. Tem que sempre fiscalizar e saber o que as crianças estão fazendo ali na internet. Porque é muito fácil, às vezes. Os pais normalmente trabalham, as crianças estão na escola ou com alguém da família auxiliando, e você chega em casa, às vezes alguns preferem que os filhos fiquem no celular para você ter uma atenção ali para o cônjuge e tal, só que você não está vendo que conteúdo que está sendo visto, que está sendo estimulado. Então, é sempre supervisionar, ter uma linguagem clara e ter uma boa relação com o filho e com os familiares. Saber o que está sendo pesquisado, o que está sendo visto. Estabelecer regras claras. Qual o tempo em que a pessoa pode ficar ali e, novamente, o que pode ser visto. Existem alguns comportamentos, algumas terminologias até que estão sendo descritas relacionadas a isso. Um deles é chamado de nomofobia. Não sei se você ouviu falar. Não. O nomofobia é o medo de ficar longe da internet. Então, imagine que você sai de casa para vir aqui para o teu trabalho e você, depois de 10 minutos que saiu com o seu carro, você esqueceu o teu celular. Você fala, caraca, o que você faz? Fica louco. Hoje a galera tá ficando louca. Então, será que alguém vai me mandar uma mensagem? Será que não vamos... Eu sou o cara que para tudo e volta. Normalmente as pessoas voltam, né? E tendem a pegar o celular, que isso se deixa mais tranquilo. Caso não consiga voltar, às vezes algumas pessoas, esse sentimento é tão intenso que pode desencadear alterações comportamentais, ataques do pânico e tudo. Imagine que isso aconteça com a gente, quanto adultos, que têm um entendimento melhor. Se, no gerenciamento com os teus filhos, naquele momento em que foi acordado, você vai ficar tantas horas só com acesso à tela. Se você tirou e aquela criança tem uma alteração comportamental muito intensa, muito desproporcional, eu já estou vendo que ali tem algo que está passando do excesso. É como se... Pode ser comparado à droga, que a droga ela traz aquele êxtase, mas depois vem um período de depressão, de baixa. Tentar explicar fisiologicamente de uma forma mais didática, sem entrar em tantos detalhes técnicos. Acredite-se que os comportamentos repetitivos e compulsivos, eles têm uma mesma via no cérebro. Você vai estimular uma mesma região chamada núcleo accumbens. Então, as drogas fazem isso. Estimulou, deu um pico de prazer, depois o pico sai e eu quero de novo. Isso vai se repetir. Sexo compulsivo, compras compulsivas, jogo. E hoje com o celular é isso. E eu ia entrar, era a minha próxima pergunta, era o jogo online. Mas vamos lá, conclui essa daí. Você sabe que como que Instagram, Facebook, ele foi feito? Tem um mecanismo muito semelhante àquelas máquinas caça-níquel. Você vai jogando? É muito semelhante ali. É tal da dopamina o tempo todo. Quando uma certa explicação de como isso foi feito, né, de rolar. E isso também gera mecanismos compensatórios. Se eu faço um post, teve pouca visualização, isso me gera um sentimento. Viralizou. Caraca, isso gera um sentimento muito legal. E eu vou querer novamente, Então, é uma mesma via cerebral que está estimulada
talvez ali o núcleo accumbens que dá aqui esse pico de dopamina. Isso é bom. Só que você vai querer outras vezes. Só que, e se não viralizar? E se eu ficar longe do celular? Eu tenho que saber lidar com isso. Quando eu não sei lidar com isso, e quando isso interfere no meu comportamento, no meu relacionamento, irritabilidade, posso até, sei lá, agredir pessoas, não querer ir mais na escola, aí não tá legal, eu tenho que procurar ajuda. Que tem como melhorar muito, né, com a procura por ajuda, e essa é a grande mensagem. A procura por ajuda melhora. E isso a gente tem que passar essa disseminação. O problema do jogo é quando o cara perde, né? E a gente sabe que o Brasil, ele não tem uma cultura para isso. O que a gente está vendo agora são a classe média baixa tirando o dinheiro de dentro de casa para enfiar no jogo. E o cara, ele fica tão transtornado que ele perdeu o dinheiro da compra, da comida do filho, da casa, que ele pensa em tirar a própria vida. Isso está sendo real e os casos têm crescido absurdamente. Quem está assistindo a gente hoje, que está com problema com vício, com jogo, como ele pode sair dessa situação, como tratar, além de pedir ajuda, ou algo que ele possa identificar que ele já está no limite? O jogo também entra dentro desses comportamentos repetitivos, né, de adicção. Vou fazer um paralelo. De certa forma, sempre existiu pessoas que tinham um comportamento relacionado ao jogo. Só que antigamente não tinha internet. Mas a gente tinha pessoas relacionadas ao jogo do bicho. Era muito comum aposta de cavalo. Então, pega o avô, bisavô, ele era viciado aposta em de cavalo e pôquer tira até as calças do cara, irmão. E tinha o pôquer que era naquelas... não sei como é que era o nome, bancas clandestinas. Tinha... Então, você tinha. E tinha os bingos. O bingo era legalizado antigamente, tinha um pôquer. E tinha também o bingo. Então, isso sempre aconteceu de certa forma. Só que agora, com o acesso e com mudanças de legislação, principalmente com as apostas esportivas, e o Brasil é um país que cultua o esporte, principalmente o futebol, você tem acesso fácil às apostas e a crédito também. Tem alguns aplicativos, você ganhou R$10, aposte, R$50, aposte em dobro. E aí, a partir do momento que você ganha, você reforça, opa, ganhei, e vou tentar de novo. Só que, se os jogos de apostas foram feitos para ganhar, eles iriam quebrar. Então, eles foram feitos, não é para todo mundo ganhar. E aí é perigoso. A partir do momento em que você deixa de fazer coisas da sua vida, que você deixa de ir para o trabalho, chega atrasado no trabalho para jogar, que você, ao invés de comprar a cesta básica para a tua família aquele mês, você usa para jogar, que você começa a pedir dinheiro emprestado para outras pessoas para poder jogar. Isso é prejuízo. Isso está em excesso e a pessoa precisa reconhecer isso e procurar por ajuda, que tem como ajudar muito. Existe uma outra estratégia de ajuda com relação aos comportamentos de adicção, e o jogo está inserido dela, que são, vou chamar assim, de irmandades, grupos que se reúnem e conversam, com uma espiritualidade também que pode estar envolvida, e normalmente está, que são os grupos de autoajuda. Sim. E a gente tem os jogadores anônimos. Então, quem estiver passando por isso, pode entrar no site do Jogador Anônimo e vai ter alguém com quem ajudar também, e é gratuito. Não tem fins lucrativos, e isso é o principal. Dentro de um país nosso que tem diferenças, classes econômicas, a gente tem que ter estratégias eficientes que funcionem para todo mundo ali. Então, uma dica, talvez, entre aí nos Jogadores Anônimos e já procure por ajuda ali. Eu vou dar outra base, outro motivo para você parar de jogar. Aqui a gente não tem filtro, tá, doutor? Eu sei que o senhor é bem tranquilão aí, mas eu tenho que parar um tempo aqui para dar umas pauladinhas neles. As casas de aposta foram legalizadas no Brasil com o único intuito daquele discurso do livre mercado, do comércio, vai gerar mais emprego, vai gerar mais imposto, né? Vai gerar renda ali para a saúde, para a educação. A realidade é o seguinte: o número de pessoas precisando de tratamento e usando do SUS hoje, por causa do vício com o jogo, o que arrecada não paga a galera. E o pior que isso, um levantamento agora recentemente, tudo que está sendo arrecadado de jogo até hoje não foi investido R$1 na saúde.
Então a gente está criando um câncer na sociedade hoje. A gente está criando pessoas viciadas em jogos online, pessoas se suicidando, pessoas tirando a própria vida porque não sabe mais o que fazer, quando entra num estágio depressivo, e vai chegar um momento que a gente não vai ter nem estrutura. Tudo isso financiado com o dinheiro do pagador de imposto. É verdade. É um problema de saúde pública, né? Isso já está sendo bem verificado. A gente vai ter no Rio agora um dos maiores congressos médicos, que é o Congresso da Associação Brasileira de Psiquiatria, e discussões estão sendo feitas nesse sentido, e eu acredito que também são sugeridas propostas para legislações nesse sentido, de tentar ajudar que isso não se intensifique ainda mais, que realmente o que você está falando é verdade. Eu trabalho em linha de frente e recebo muita gente... Os deputados que a gente vai eleger no próximo pleito agora... Tem que ter princípios e valores como esse, sabe por quê? Porque senão chega lá vai se vender. Porque um cassino para aprovar uma aposta, para aprovar uma lei, ele bota milhões na conta do deputado lá. E a maioria se corrompe. Existe muita gente boa, muita gente honesta lá, muita gente que quer fazer realmente acontecer, mas, cara, tem que ter princípios e valores porque as pessoas estão morrendo. E se você, que é deputado, está assistindo, está vendo meu vídeo, sabe que o dinheiro que você pegou e botou a mão está sujo de sangue. Você vai ser responsabilizado por essas vidas que morrem aqui na ponta. Uma hora você vai ser cobrado. Ou aqui, ou lá com o papai do céu. Desculpa, tá, doutor? Não, aqui bem. A gente tem que parar. Mas vamos lá. O uso das redes sociais, né? Você já falou, pode agravar, né, esses casos. A gente falou aqui dos jogos online, que para mim é a parada mais bizarra que está acontecendo no Brasil hoje, essa questão dos jogos online. Eu fui a favor, numa época que eu falava de política, com discurso de direita, mas quando eu vi o que acontece no Brasil, a cultura do Brasil, hoje eu mudei o meu discurso, eu sou totalmente contra. Eu acho que a vida tem muito mais valor do que isso daí, tá? Outra coisa que eu ia te perguntar, a gente teve um período ali atrás de isolamento social, né? Que foi aquela pandemia lá. Impactou a detecção precoce aí desses sinais, esse período de isolamento? Sim, a gente pensar no período de isolamento, a gente tem que lembrar da Covid, né? Covid-19 foi algo que impactou a história da humanidade. Então, impactou a história de toda aquela geração que vivenciou aquilo. Isso já era esperado, de certa forma. Eu não sei se o pessoal vai se recordar, na época da Covid a gente falava de ondas, lembra? Primeira onda, segunda onda, sim, terceira onda. E já daquela época se falava da quarta onda da Covid. O que é a quarta onda? Era os traumas psicológicos e transtornos mentais que apareceriam mais tardiamente. Na teoria, a quarta onda estava desde o começo da primeira, que é quando se intensificaram sintomas ansiosos, depressivos, intensificação de vendas de bebidas alcoólicas, de separações, de brigas e por aí vai. Porque é algo extremamente traumático. Assim. Foi uma pandemia... Algo não foi nem só a questão da doença, surreal. Foi da questão do cara não poder trabalhar, a receita dele acabar, a empresa ter que fechar. Também. Por isso que eu perguntei sobre o impacto. Mas isso já era previsto. Se a gente pegar todas as pandemias ao longo da história, e ocorreram outras no passado, sempre tiveram traumas psicológicos e de transtornos mentais por tudo isso que você falou. E isso está tendo muito reflexo agora. A gente está tendo intensificação de quadros depressivos, ansiosos, afastamentos do trabalho relacionados a isso, índices de suicídio que não conseguiram regredir, intensificação de uso de algumas substâncias e intensificação de outros comportamentos que não se tinham tanto antes, como os próprios jogos online que a gente estava falando. Então, a Covid é um divisor de águas também da intensificação de questões de saúde mental, mas, ao mesmo tempo, ela vem permitindo que a gente consiga falar mais abertamente. Sim. E diminui um outro negócio que é muito perigoso, que a gente chama de psicofobia, né? Porque as pessoas escondem tudo que é relacionado à saúde mental e elas acabam ficando mais isoladas e mais escondidas, intensificam os seus sintomas e aumenta a chance disso evoluir muito mal. Então, a gente combate um pouco a psicofobia ao fazer o que a gente está falando aqui, por exemplo, abordando o assunto da forma mais responsável e coerente possível. Boa. Doutor, o que é mais perigoso? Um silêncio ou um desabafo? Difícil, acho que depende do contexto, né?
Às vezes você vai precisar de um silêncio para gerenciar uma situação. Às vezes você vai precisar de um desabafo para gerenciar uma situação. Eu acho que eu responderia que você não deve ficar sempre em silêncio e você não deve ficar sempre desabafando. Mas ao ver outra pessoa dentro da minha casa, por exemplo, o meu cônjuge, um irmão, um pai e um filho, uma situação de muito silêncio pode identificar um sinal, claro. Ou um desabafo explodindo toda hora, gritando, alterado. É nessa questão do terceiro, eu olhar para o terceiro para identificar sinais. Pode estar por trás desse comportamento algo da saúde mental. Então, por exemplo, o silêncio demais, a gente pode pensar que a pessoa ela possa estar começando a evoluir ou dentro de um quadro depressivo, por exemplo. E silêncio demais, um quadro depressivo, ela começa a passivamente pensar besteira e até ativamente a tentar o suicídio. O explosivo demais, ou o que fala demais, se ele muda esse padrão de comportamento, não é assim, isso também chama atenção. Eu costumo brincar que, assim, às vezes as pessoas acham que o psiquiatra consegue olhar a mente do outro, né? Não consegue, ainda não. Mas tudo aquilo que chama a atenção de qualquer pessoa vai chamar a atenção do profissional de saúde mental. Então, se chama a atenção na tua casa de um familiar teu que está falando demais ou explosivo demais, eu posso pensar em algo também. Até dentro, por exemplo, existem vários tipos de depressão. Existe uma depressão que é mais de um jeito, que é mais a pessoa triste. Existe uma depressão de pessoas que são mais explosivas, que falam mais rápido, que não dormem legal, que a gente chama de uma depressão de um contexto bipolar, porque o tratamento é um pouco diferente. Então, as duas situações podem ser enquadradas como red flag, que é o que a gente havia falado anteriormente. Boa. Um procrastinador, aquele cara que só não quer mais saber da vida, tá deitado, não quer saber de mais nada, ou o hiperativista, o cara que toma o trabalho como fuga? Qual que apresenta o sinal mais perigoso ali de identificação? Pois é, os dois apresentam sinais de que possam precisar de ajuda, né? Às vezes, o cara que é meio voltado para o trabalho, sei lá, o workaholic e tal, ele passa despercebido. É como se ele fosse o fundo do iceberg. Mas esta pessoa também precisa de ajuda. Ou porque ele está fugindo de algo, compensa com o trabalho. Sim. Ou porque ele está tão acelerado, a mente está funcionando tão rápido, que ele não percebe. Sim. Então, ele está trabalhando demais, porque ele não precisa dormir. Ele está trabalhando demais. Que era o meu caso. Porque tem muitos planos, eu estou trabalhando demais. Eu esquecia dos problemas. Eu me afogava em trabalho, porque mas eu falo muito isso. Eu gostava de ter minha casa sempre cheia. Uhum. Sempre cheia. Eu queria todo dia festa na minha casa, eu queria todo dia gente na minha casa, numa época onde a situação financeira estava legal, tudo. Mas quando a última pessoa batia a porta, que eu estava sozinho, em silêncio, que eu botava minha cabeça no travesseiro, só eu sabia o que eu sentia. Então, é isso, né? Porque às vezes a gente tende a, dependendo da situação, a se esconder em cima de uma figura, de uma imagem. Algumas situações que envolvem a psicologia chamam personagens. Não que você está interpretando alguém, não, mas que você não quer mostrar o seu real sentimento. Então, você cria aquela figura de que você está super bem, quando, na verdade, não está tanto. E aí a importância, novamente, dessa questão da família identificar, né? E aí a gente volta até talvez do farol sentinelas da vida, de entender vários conceitos, e muitas das coisas que a gente está falando aqui, aliás. Vários conceitos para as pessoas aprenderem mesmo, que aplicam no dia a dia, seja no teu trabalho. Eu estou falando de sinais aqui que acontecia comigo. Eu não conseguia ficar em silêncio dentro de casa. Uhum. Eu tinha que ter uma televisão ligada, um ventilador ligado, barulho. E eu percebi, estudei depois, que todo mundo que tem trauma não consegue ficar em silêncio. O trauma, se ele não procurou para ajuda, ou ele não está completamente gerenciado, cicatrizado, em situações de maior dificuldade, de conflito, talvez estava passando um momento difícil de vida. Aquele trauma que estava escondidinho ali numa parte da mente,
É como se fosse um tapete. O tapete chacoalha, ele vem à tona e tudo interfere no teu dia a dia, entendeu? Então, É porque a sensação de que tinha gente ali do meu lado, entendeu? Sim. Eu queria ter aquela sensação que eu não estava sozinho. Porque todo momento que eu ficava sozinho, eu entrava dentro da minha mente e eu voltava àquela situação toda. Aqueles conflitos principais, você E eu entrava em queria o contato tempo com todo ele, ter gente né? do lado, eu queria o tempo todo estar conversando, mas sempre com aquilo escondido e nunca buscava o tratamento para aquilo. Só depois que eu tratei aquilo que eu comecei a viver um pouco melhor. E eu acho que isso que é fundamental de explicar. Como o tratamento, o acesso ao tratamento muda as coisas e melhora as coisas de forma fantástica. Assim. Eu fiz o curso de principal. mentoria, né? Porque eu entendi que a mentoria é você ensinar algo que você viveu e venceu. Isso. Diferente do coach. O coach quer achar a resposta dentro de você lá. O mentor não. O mentor ele fala para você assim, cara, essa dor que tá sentindo, eu senti e venci. Então eu fui fazer a questão de mentoria justamente para isso, para ajudar pessoas que passaram a mesma situação que eu passei. E agora eu queria que o senhor falasse aí para a gente caminhar ali para um final do teu método que o senhor aplica aí, tá? Nas instituições para a gente... Bom, minha vida profissional, já desde 2010, aí trabalhando na parte da saúde mental, trabalhei em diferentes lugares, né? Serviço público, serviço privado, e também até fora do Brasil. Então, eu tive a honra de ficar 13 meses na Antártica, na Base Brasileira de Pesquisa. Isolado, melhor tratamento que podia ter. Se ficou lá isolado... E lá eu convivi com 17 caras incríveis e convivi com as cabeças pensantes do Brasil, né, que são os grandes pesquisadores. E ali para que eu cumprisse a exigência de eu como psiquiatra ir para lá, eu tive que fazer vários cursos. Cursos da parte da cardiologia, de acidentes de trauma, de áreas remotas, de cirurgia, de anestesia, fiz vários. E aí eu parei para perceber qual é o curso da parte de saúde mental que era exigido. Não tinha? Não tinha. Também eu sou da saúde mental, sou psiquiatra, mas isso me inquietou muito. E eu acabei tendo a oportunidade de fazer um curso é um curso de Gatekeeper Training, que é o curso Zero Aliança de Suicídio, e isso me despertou interesse. Isso tem que vir para o Brasil. Sim. A gente tem que capacitar pessoas porque é um custo barato, de rápida capacitação, que faz com que as pessoas identifiquem precoce quem está sofrendo, escutem, encaminhem para o tratamento. Quem pode contratar esse curso hoje? Quem pode aplicar isso? O empresário dentro da sua empresa? A escola dentro da sua escola? Isso. O curso ele pode ser feito para diferentes públicos, né? Ele chama Farol, Sentinelas da Vida. Então, o Farol é a regra mnemônica e o Sentinelas da Vida faz referência ao Gatekeeper Training, que são guardiões da vida, são sentinelas, né? Então, cada letrinha é um acrônimo, né? é um significado. Então, F, de focar, nivelei o conhecimento. Qualquer um pode fazer. Então, com a letra F, eu garanto que todo mundo tem o mesmo conhecimento básico. Nós vamos o seguinte... A de acolher, onde a gente faz aqueles 7 formas iniciais de chegar na pessoa. E depois eu utilizo uma técnica E2A, que é escuta empática ativa, que vai ser ensinada. Aí depois a gente tem a letra R, que é reconhecer os sinais e sintomas, os red flags comportamentais e não comportamentais. Letra O, que é o conectar. Então, é a segunda letrinha do conectar. Né? Sim. Porque eu aumento ainda mais o vínculo, nossa conversa, porque eu preciso te puxar daqui. Olha, você precisa de ajuda. Eu já vi um local para você ser consultado agora. Sim. Então, eu faço a comunicação não violenta, vínculo e tratamento, que é o L, que é o link. Então, eu vou entender quais as modalidades de tratamento que existem. Então, por exemplo, consulta online, ambulatorial, internação domiciliar, internação hospital geral, internação hospital psiquiátrico. Tipos de internação. Poucas pessoas sabem, mas quem está triste e pensando em dar fim à própria vida, ela passa a não responder por si muitas vezes. Eu preciso salvar a vida. Numa cardiologia, quando tem uma parada cardíaca, a gente sobe em cima do peito do sujeito e faz um procedimento que é uma ressuscitação, o coração voltar. Isso é traumático. Na psiquiatria, o suicídio, muitas vezes a pessoa tem que ser internada. Pode chegar a ponto de uma internação compulsória? Pode. É aí que também é ensinado sobre os 3 tipos, que é a internação voluntária, onde a pessoa tem indicação e deseja. A involuntária, ela tem indicação e não quer. Às vezes ela não quer porque ela quer dar fim à própria vida. Mas ela não... É uma alteração do funcionamento do cérebro. Ela precisa ser internada porque tratando isso some. Sim. Então, essa é involuntária. E existe a compulsória, que é um juiz que determina.
Então, é o terceiro tipo de internação. E dentro do link, que é a letra L, a gente fala sobre a pós-venção, que é como eu trato aqueles que ficaram. Quem pode fazer? Então, qualquer pessoa da área que tem interesse de saúde mental. Para as grandes empresas que têm que atender às novas exigências da NR1, no que tange aos riscos psicossociais, profissionais de CIPA, técnicos de segurança do trabalho, médicos do trabalho, enfermeiro do trabalho. Minha opinião, o grande gestor da empresa deveria fazer. O grande decisor, porque ele vai aprender a ouvir pessoas, se comunicar, comunicação não violenta, ele vai aprender coisas para a vida dele. E quando eu faço algo no topo, no topo, a empresa se transforma. É a teoria da influência. Disso. Quando você tem o topo da pirâmide ali, ele só consegue mudar uma cultura para baixo quando você alcança o topo. Outros profissionais de escola, existe legislação que quando uma criança se automutila no ambiente escolar, isso deve ser notificado. Mas como que eu gerencio isso também? Trabalhadores de plataforma de petróleo offshore, 2 horas de helicóptero em alto mar. Alguém que tem um comportamento de dar fim à própria vida, como que eu tiro ele de lá? Como que eu aciono o regulador? Como passar o caso? Também pode ser adotado. Forças de segurança, né? Então, forças auxiliares, forças armadas. É um conjunto de profissionais que podem ser feitos. A gente falou da espiritualidade, o quanto que grandes lideranças de entidades religiosas podem ajudar pessoas. Também. Sim. Também. Então, acho que é isso. Né? O senhor falou aí de instituições de segurança. Em 2016, eu tive uma proposta para dar aula de jiu-jitsu em Dubai, né? Que bacana. E era para ficar lá 1 ano, lá. Interna. Só que era para dar aula num deserto pro exército dos sheiks lá, tudo. Cara, a galera tava indo e tava voltando em depressão, cara. Porque não tinha nada. Dava 5 horas da tarde, os caras tinham que entrar pro alojamento, não tinha nada. E ninguém tava aguentando, os caras estavam voltando pior. E isso é enquadrado num ambiente ICE, isolado, confinado extremo, que é o que eu vivi um pouco na Antártica. Né? E só que aí, um outro paralelo, que é bonito de ver quanto que as coisas se conectam, né? Que hoje em dia, na saúde mental, a gente tem que... Hoje em dia, no relacionamento entre pessoas, né? Por que pessoas vão para lá? E tem caras que vão outras vezes. Vocês estão... Provavelmente tem cara que vai várias vezes. Não, eu tenho um amigo que está até hoje lá, ele é gerente regional da UFC. Talvez ele gosta e ele criou mecanismos de a cada ida ele se tornar uma pessoa melhor. E aí ele conseguiu levar a esposa, acho que com alguns meses. É isso. E ele conseguiu construir a família dele lá. E aí o que é legal? Mesmo num ambiente muito inóspito, algumas pessoas desenvolvem o que a gente chama de resiliência e voltam melhores. Isso a gente chama de salutogênese. Então, ele, mesmo indo para lugares muito ruins, a pessoa quer ir porque ela volta cada vez melhor. O que essas pessoas fazem, que elas desenvolvem? Isso também é importante a gente estudar e um dia ter um bate-papo sobre isso. Doutor, eu queria ficar mais umas 3 horas contigo aqui falando sobre esse tema, porque isso para mim é um dos conteúdos mais importantes do meu canal, que pode salvar vidas. Fala para a nossa audiência onde a pessoa contrata esse curso, as suas redes sociais, para poder entrar em contato, porque eu acho que isso é de extremo valor aí. Perfeito. Bom, a gente está nessa fase de divulgação da capacitação, que são 2, né? Uma para o público mais específico, que é o MBLS, e outro que é o Farol Sentinelas da Vida. Então, acompanhe lá, é Dr.Caio.Barros. A gente vai estar divulgando nos próximos dias tudo que está inserido disso. Além disso, de tudo que a gente falou, quem precisar por ajuda, lembrar 188, lembrar... de suporte aí dos profissionais da psiquiatria, da psicologia, e sempre com o tratamento as coisas melhoram muito e a vida ela se torna cada vez mais fantástica, eu tenho convicção disso. Então a gente está aqui falando de um tema complexo, mas de uma forma coerente para ajudar as pessoas. Então te agradeço por essa oportunidade e obrigado, tenho certeza doutor. que vamos ajudar as pessoas. Eu tenho uma responsabilidade muito grande em falar desse tema, porque em 2012 eu achava que eu não tinha mais futuro. E o que eu estou vivendo hoje, eu nunca na minha vida, naquele momento, eu ia imaginar que eu estou vivendo agora. Que ótimo. Então, assim, de repente você está assistindo esse vídeo aqui hoje, você deve estar com a mesma percepção, que é fundo do poço, ou que não tem mais jeito, ou que não tem mais condições de você sair dessa situação. Eu vou falar que tem jeito sim, você só precisa de ajuda, você só precisa de alguém que segura na tua mão, que venceu e que te mostra o caminho para sair disso daí.
tá? E se você que está assistindo identificou esses sinais em algum parente, amigo ou pessoa que você ama, encaminhe esse vídeo, né, para o maior número de pessoas possível, porque esse vídeo pode salvar a vida de muita gente. Doutor, mais uma vez, obrigado, gratidão aí, tá? Deixar a porta aberta aqui pra gente fazer uma parte 2, se a nossa... Tá, topa o convite aí para uma parte 2? Sempre disponível. Porque a nossa audiência às vezes coloca lá no comentário, fala sobre isso, aquilo, então vou deixar aberto aqui um convite, tá? Se você quer ler uma parte 2 ou tema específico, manda lá no comentário que a gente faz isso para você. Valeu? Okay. Galera, curte muito, comenta, compartilha, envia esse vídeo para a pessoa que você ama, que você pode estar salvando uma vida. Beleza? Até a próxima.